Falar desse tema que espero que vocês também se interessem e se apaixonem como nós. Eu vou primeiro dizer para vocês como vai ser a apresentação da mesa, né? E contar um pouquinho que nós três fazemos parte de um grupo de estudo que funciona na psicologia clínica da USP. Lá tem um núcleo de pesquisa e laboratório Prosopon. Prosopon, em russo, quer dizer pessoa. Depois falaria um pouquinho dessa noção de pessoa. E lá o que se discute é a clínica a partir das contribuições do pediatra e psicanalista inglês Winnicott, em diálogo com alguns autores da fenomenologia. Tá? O Russell, de quem falaremos um pouco aqui, a Edith Stein, falaremos bastante dela, o Florensky, que é um russo, e o Michel Henry. Nós aqui vamos focalizar no Russell e na Edith Stein. Nós vamos apresentar um pouco dos temas, né, que a gente vem discutindo nesses encontros, tendo no horizonte a questão da singularidade humana. Vocês verão que há uma diferença no uso do método fenomenológico, é muito diferente o foco dos filósofos e o nosso, certo? Estabeleceremos um diálogo entre a psicanálise, né, tendo por referência o Winnicott, e a antropologia fenomenológica da Edith Stein, buscando contemplar a prática clínica. Como que essa mesa será organizada? Num primeiro momento, o sociólogo Marcelo Cabral e psicanalista Marcelo Cabral apresentam um panorama geral relacionando a fenomenologia, a psicologia e a psicanálise. Em seguida, a filósofa Maria Cecília falará sobre o que Edith Stein avança em relação a Russell e que justamente interessa a prática clínica. Depois, eu apresentarei um diálogo entre a psicanálise, né, tendo por referência o Winnicott, e a antropologia de Stein, buscando contemplar a prática clínica. Então, vamos agora ouvir o Marcelo. Boa noite. É um prazer retornar ao CEP. Dizem que um bom filho a casa torna, pois foi aqui que fiz minha formação em psicanálise e onde conheci alguns princípios da ciência, né? A minha reflexão hoje tem como título A Clínica sob o olhar da fenomenologia. Então eu escrevo, vou apresentar o texto para vocês e depois estarei aberto aqui às perguntas. A clínica dentro da seara da psicologia possui diferentes interpretações sobre o objeto de estudo em questão, a pessoa humana. Existem diferentes correntes intelectuais que analisam o sujeito de acordo com diferentes prismas, obedecendo sempre uma lógica interpretativa que muitas vezes é carregada de uma herança de alguma corrente filosófica. A própria psicologia, nascente da Grécia Antiga, já é concebida e caracterizada por diferentes atributos e olhares sobre o humano e suas inquietações. A vastíssima tradição filosófica inspirou os estudiosos da mente nas mais diversas áreas da psicologia, desde a psicanálise com Freud, possivelmente influenciado pelo idealismo kantiano, até mesmo a fenomenologia, criada pelo matemático e filósofo Edmund Husserl. Todas influenciaram filósofos, psicólogos e escritores da literatura, mostrando a importância da teoria filosófica para o desdobramento dos mais diferentes saberes, entre eles a psicologia. O presente trabalho buscará o entendimento da fenomenologia com a clínica e como a clínica pode ser constituída tendo como centro da atenção as vivências do paciente,
não buscando apenas identificar o sintoma como uma classificação prévia para o diagnóstico. A fenomenologia acredita que o centro da investigação é o sujeito, o ser humano em si, constituído por uma integralidade que o faz tornar humano. Há aproximadamente 100 anos é criada a fenomenologia, contemporânea à psicanálise, mas como ponto de investigação diferente, uma vez que Freud busca explicitar o sentido latente do que vivencia o paciente, estudando assim a dinâmica do inconsciente, desdobrando a sua atenção para o aspecto pulsional, ao passo que a fenomenologia de Husserl busca entender o sentido intencional, buscando colocar em destaque a descoberta do logos. O século XIX é marcado por várias correntes filosóficas. De um lado, temos o idealismo e do outro o empirismo e o positivismo. Tanto a psicanálise como a fenomenologia, ciências que foram balizadas dentro de uma perspectiva histórica e social, podem ser entendidas a partir de seus métodos como produtos de um tempo e da sociedade vigente, que despertou em célebres homens como Freud e Husserl o sentido de uma investigação ímpar sobre a natureza humana. Enquanto Freud tinha como ponto de investigação uma teoria sobre as pulsões, Husserl acreditava que o ponto de investigação deveria ser a essência, eidos. Como efeito e influência de teorias filosóficas vigentes no século XIX, como o idealismo, o empirismo e também o positivismo, a fenomenologia, que se distancia dessas correntes filosóficas, ao preconizar um retorno à objetividade e à busca do ser essencial das coisas, ou seja, o conhecimento das essências. Dessa forma, podemos dizer que a fenomenologia é a busca da essência do ser enquanto se manifesta. Podemos, assim, entender a fenomenologia como uma disciplina psicológica, a priori, e como uma filosofia, já que o termo fenomenologia designa um novo método de descrição filosófica, que inclui uma disciplina psicológica, uma psicologia fenomenológica, capaz de fornecer uma base sólida para a psicologia empírica, e uma filosofia universal, uma fenomenologia transcendental. Husserl, 2001. Para Husserl, dentro da fenomenologia, o que interessa é aquilo que se mostra, que aparece, como objeto se mostra a consciência. O que interessa ao fenomenólogo é o sentido do objeto. Interessa, sim, entender como um objeto se manifesta para o ser humano em suas vivências. Refletir de forma fenomenológica é possibilitar uma postura ímpar de olhar o mundo, bem diversa da visão mecanicista e materialista. Nos cria a possibilidade de entendermos o sentido e o significado do objeto, fenômeno, superar a visão objetivante das ciências, que tudo classifica, segundo categorias predeterminadas. Com isso, para o método fenomenológico, captar a essência das coisas é captar o sentido, aquilo que permanece apesar de suas determinações e variabilidades. O sentido da fenomenologia será o de captar o sentido das coisas, não o fato em si. Assim, pode-se entender a fenomenologia como uma doutrina puramente descritiva das essências das configurações imanentes da consciência. Logo, a fenomenologia não busca criar uma teoria sobre as coisas, mas apenas um método para descrevê-las, revelando o que nelas existe de essencial. A partir de então, pode-se entender a fenomenologia como um método, uma estrada para captar a essência das coisas, a compreensão do fenômeno, aquilo que se manifesta à consciência. Para concretizar esse trabalho, Husserl cria 2 mecanismos metodológicos que auxiliam o entendimento da essência das coisas: a redução eidética e a redução transcendental. A redução eidética ou fenomenológica tem como objetivo captar a essência das coisas, o sentido. Dentro da matriz fenomenológica,
o que interessa não é o fato, mas sim o sentido. Coloca-se entre parênteses todas as particularidades inerentes àquele objeto, deixando aparecer apenas a sua essência. Por exemplo, uma garrafa de água pode ser transparente ou colorida, pequena ou grande, mas, independentemente dessas características, ela é, essencialmente, uma garrafa de água. Já na redução transcendental ou psicológica, o que interessa é compreender quem é o sujeito que elabora o sentido, a compreensão do sujeito concreto, abstraindo as suas características particulares. Dessa forma, entender as estruturas universais do ser humano é revelar não o sujeito particular, empírico, e sim a estrutura universal do eu, o sujeito puro, aquilo que chama Husserl de sujeito transcendental. Dessa forma, podemos entender que o sujeito transcendental é o todo em um, e o um no todo. Exemplo: essa garrafa de água é identificada como tal por todos que estamos aqui presentes, independentemente de nossas histórias e de nossa compreensão de mundo. Somos capazes de captá-la e podemos falar sobre isso de modo que todos nós compreendemos qual objeto está em questão. A partir desse breve comentário sobre o método fenomenológico, veremos um apontamento que Husserl faz de forma sistemática em seu curso de verão de 1925, onde trata a relação entre fenomenologia e psicologia. Esse autor sempre se posicionou contra o psicologismo e exalta em dizer o que a fenomenologia pode oferecer à ciência psicológica. Destaca a importância da psicologia, toda a sua trajetória e formação, desde a Grécia Antiga, e reitera que a dimensão psicológica do ser humano não pode estar submetida às leis da física. Contudo, aponta Husserl, a fenomenologia, enquanto método descritivo próprio, detendo-se ao âmbito puro, se separa das análises psicológicas em geral e adquire sua autonomia filosófica. Mas a fenomenologia, vista por seu caráter puro ou transcendental, se concretiza como uma ciência que visa entender os fenômenos psíquicos que estão na base de uma psicologia empírica. Temos, assim, uma disciplina com o nome de psicologia fenomenológica. Abre aspas. A denominação de psicologia fenomenológica vem dos fenômenos cujos aspectos psicológicos ela estuda. Husserl, 2001. O objetivo do entendimento que é dado à psicologia fenomenológica é o exame sistemático dos tipos e formas da experiência intencional, o que nos permitirá ver a natureza do psíquico e nos fará compreender o ser de nossa alma. Husserl, 2001. Segundo a concepção husserliana, a psicologia fenomenológica, descrita no curso de verão em 25, apresenta 5 características que serão aqui brevemente tratadas. A. É uma ciência a priori, que estuda as análises descritivas de psicologia. B. Esse a priori repousa sobre a intuição. C. Ela clarifica a intencionalidade e a intersubjetividade. D. A psicologia fenomenológica funda a sua maneira a filosofia fenomenológica. Finalmente, E. Ela funda um conhecimento psicológico que transcende o conhecimento indutivo da psicologia empírica. Husserl, 2001. Nos pontos acima destacados, mostra-se a importância que Husserl dá à constituição dessa nova psicologia. Abre aspas. A ideia de uma psicologia puramente fenomenológica não tem somente por função reformar a psicologia empírica. Por razões profundas, ela pode servir de etapa preliminar para trazer à luz a essência de uma fenomenologia transcendental. Husserl, 2001. Deste modo, a psicologia fenomenológica se estrutura a partir dos atos intencionais da consciência
e isso significa que ela trará das essências sentidos antes de tratar dos fatos. A maior parte das contribuições para a psicologia fenomenológica veio dos filósofos, em especial Edith Stein, que fora assistente de Russell. A partir de então, a questão da motivação, uma questão central no estudo da personalidade, se reveste, dentro da abordagem fenomenológica, de uma nova perspectiva através de Stein. Diversos filósofos, como Paul Ricoeur, Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty, também contribuíram de forma vasta para a fenomenologia. A partir de agora, será destacado um pouco do legado deixado por Edith Stein, por Maria Cecília, para depois se sugerir um possível diálogo entre a contribuição de Winnicott e a antropologia fenomenológica de Edith Stein, buscando contemplar a prática clínica. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que a gente podia deixar as perguntas para o final, né? Porque a gente vai tentar fazer esse diálogo que não é simples, entre, né, a psicanálise e a fenomenologia. Antes de falar, eu gostaria de reiterar que tanto Edith Stein quanto Russell sempre pensam o diálogo como um diálogo de reciprocidades, não um diálogo em que um tem que ganhar e mostrar que ele tem mais razão do que o outro, mas um diálogo em que se vê os pontos positivos de um, se vê os pontos positivos de outro, e se vê o que aquilo que o outro tem pode contribuir para o meu ponto de vista, se respeita a autonomia. Então, a gente não está querendo propor aqui uma mistura, né? Nem uma submissão, e, infelizmente, é algo que a gente tem muita dificuldade, porque nós temos, infelizmente, essa ideia de relação como uma relação ou de submissão ou de dominação, né? Meu passado, minha formação hegeliana me fez estudar bastante isso, e essa relação de reciprocidade é algo que eu também acredito que é o que os senhores e as senhoras tentam fazer, né? Tentam ter na prática clínica, né? Com os seus pacientes. É uma relação difícil, porque a tendência do ser humano é esta, né? Então, queria fazer esse início para a gente começar um pouco essa apresentação. Desculpa a mania um pouco de professora, né? Eu gosto dos slides e depois a gente pode deixar bastante aberto. Eles são mais para eu não me perder do que para a gente... Ah, tá bom. Eu posso passar por aqui. Achei que era por lá. Então, eu vou começar... Eu posso... Claro, você tem Já botar aqui, já tá certinho. Então, a gente escolheu esse título, depois nós perguntamos, puxa, por que escolhemos? Mas escolhemos o título da singularidade porque, no fundo, eu acho que é o que nos conecta mais, né? É o que conecta mais a fenomenologia com a prática clínica. Tá? Aqui eu não vou entrar no mérito psicanálise, psicologia, etc., mas eu vou falar de um modo amplo como a prática clínica. Então, a singularidade humana, ela foi muito explorada por Edith Stein, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês e explicar um pouquinho o contexto depois desses dados muito bacanas, né, que o Marcelo deu, que tem a ver com a formação dele como sociólogo, né? Eu acho super importante a gente trazer a história e entender. Eu vou falar um pouquinho do contexto, mas para nós entendermos por que a gente escolheu falar de Edith Stein, porque o grupo Prosopon escolheu Edith Stein e não o próprio Russell, né? Porque Edith Stein, ela realmente vai fazer um estudo bem detalhado, né, da pessoa humana, do eu pessoal, que é o grande objeto da prática clínica, né? Então, aí a gente vamos caminhar um pouquinho juntos, né? E eu vou falar no início de Edith Stein e a fenomenologia, né? Por que ela, porque a escolha de Edith Stein, né, para esse debate e para o nosso grupo de estudos. Então, para a gente compreender a antropologia de Edith Stein, é muito importante a gente conhecer o contato que ela teve com essa corrente filosófica que estava sendo elaborada por Edmund Husserl, a fenomenologia, né, que Marcelo nos falou há pouco.
Embora o interesse de Edith Stein pela natureza humana, ele é anterior a esse encontro com Russell, né? Então, isso é muito importante a gente falar, né? Não sei se vocês conhecem Edith Stein, mas muitas pessoas têm o hábito de dividir a vida dela antes de Russell, depois da conversão, quando ela era agnóstica, e depois quando ela se tornou carmelita e foi morta em Auschwitz, etc. Eu não vou falar muito da vida dela. No final, eu vou deixar o endereço do nosso site. É um site que eu criei junto com uma psicóloga, uma pedagoga e uma pessoa que trabalha com ciências da religião, sobre Edith Stein. Então, quem quiser da vida dela, ela tem vídeos, tem filmes, tem referências bibliográficas e tudo, né? Eu vou me deter apenas aquilo que vai ser importante para depois entender o que a Sônia vai falar, que é algo muito bacana dessa utilização, né, desse diálogo, não uma utilização, mas um diálogo entre a fenomenologia e a psicanálise. Então, o interesse dela já era anterior a Russell. E, para a gente entender um pouco, precisamos conhecer um pouquinho Russell, né? Então, como o Marcelo falou, é um movimento que nasce no início do século XX, né, quando o Russell já estava numa fase um pouco mais madura. Russell era um matemático, isso é importante a gente saber. Ele era um matemático que foi fazer um doutorado sobre a noção de número. E a noção de número, e ele procurou na matemática, em todos, né, os teoremas possíveis, onde se originava essa noção. E ele percebeu que a noção de número não é uma noção matemática. E foi procurar na lógica, né? E aí foi até Aristóteles e tal, e acabou também chegando à conclusão que não é uma noção lógica, e que é algo que todo ser humano tem, todos os povos e civilizações, de certa forma, contam. A gente... cada um conta do seu jeito, mas todo mundo conta, né? E ele acabou fazendo aulas com Brentano, que foi com quem Freud também estudou um tempo, que estava tentando pensar nessa uma nova psicologia que aprofundava o estudo da natureza humana. Então, esse período, o que estava acontecendo, estava nascendo uma nova ciência, a psicologia. Então, foram várias coincidências, né? Aquilo que o Marcelo colocou e que também a Sônia vai colocar foram questões do tempo, da situação, da visão daquela época. Estava surgindo a psicologia. Russell tem todo um debate, inclusive com Frege, né? Um grande matemático. Aparentemente, ele perde o debate, né? E ele percebe que o que ele está buscando não é na matemática, né? É realmente algo que está lá no ser humano, em todo o ser humano. Está lá no ser humano das cavernas, como vai estar lá no último ser humano que vai viver na face da Terra, né? E o conceito de número é uma dessas coisas. E o que acontecia naquela época? A gente estava como corrente dominante o positivismo, que tinha uma interpretação materialista e mecanicista da natureza humana, né? O ser humano era mais ou menos como uma máquina, né? E a psicologia se fundava, a sociologia se fundava lá depois na geometria, na matemática, na física, né? E inclusive, tinha-se uma proposta de elaborar a psicologia a partir da biologia e da zoologia, né? Como se os experimentos feitos com animais, a gente poderia fazer também com seres humanos, que poderíamos, então, classificar uma tipologia de tipos, né, psicológicos, e aí conseguir tratar quem está mais distante ou não dessa tipologia. Então, essa corrente, segundo diz Russell e Edith Stein, ela confunde o físico com o psíquico. Ela não consegue perceber que o psíquico ele é um fenômeno, ele não é uma gavetinha, né? Ele não é uma partezinha do cérebro que a gente um dia vai conseguir, né, achar, dissecar e vai achar, né? Mas é um modo de ser no mundo, um modo de ser do ser humano no mundo que é diferente do modo de ser dos animais. É uma região da consciência e não um conjunto de mecanismos cerebrais e nervosos. Então, Russell vai elaborar esse método que ele chamará de fenomenologia transcendental. A gente não vai chegar, não vai dar tempo, e não é o objetivo é realmente ouvir a fala da Sônia, mas o transcendental significa aquilo que é a condição de possibilidade. É aquilo que eu falei para vocês, o número que está em todo ser humano, essa capacidade de contar, né? Mesmo que uma pessoa não vá ter contato, ou não vai desenvolver, ela tem essa capacidade.
Então, ele vai elaborar esse método que vai buscar não partir das teorias sobre o ser humano, das teorias sobre as coisas, mas olhar a coisa tal como ela se apresenta, né? Ou então, ele também vai utilizar como uma metáfora, fazer uma escavação, né? Vai escavar, a gente vê a coisa tal como ela se apresenta, sem pressupostos, sem teorias, e vamos ver como ela se coloca. Ele não vai, então, ela vai partir da subjetividade através das vivências da consciência, que é dotada de intencionalidade, né? E esse conceito é muito importante, e a gente acredita que esse conceito é o que pode enriquecer muito a prática clínica. Não que não se exerça, se utiliza isso, mas não se pensa e não se reflete muito sobre ele, né? O método transcendental de Russell, ele é praticamente a descrição de como nós falamos, de como nós nos relacionamos com as coisas. E, inclusive, quem faz fenomenologia é a criança pequena quando ela aprende a falar, né? Criança, quando aprende a falar, por exemplo, o conceito de au-au, né, que é um conceito que uma criança bem pequena tem, né? Ela recebe, ela vai tendo experiências de diversos animais. Primeiro, ela vai saber identificar a diferença entre um gênero, que é as coisas, vamos dizer, materiais, né, as plantas e os animais. Então, primeiro, ela vai conseguir identificar toda vez que ela aponta ou alguém diz para ela que aquilo é um au-au, né? Depois, ela vai perceber que dentro dos animais tem uau-au, tem gato, tem periquito, tem outros tantos, mas, no início, ela não vai conseguir classificar todos esses animais. Ela vai simplesmente saber au-au e não au-au, né? Não au-au. Até um ponto em que aquele conhecimento empírico que ela teve, Russell diz que todo conhecimento parte da empiria, então aquele conhecimento empírico que ela teve dos vários au-aus faz com que ela dê um passo qualitativo que os animais não conseguem dar, e ela consegue entender, né, descobrir e construir o conceito de au-au. Esse conceito de au-au, por incrível que pareça, não é um conceito qualitativo, não é um conceito quantitativo. Por quê? Se fosse quantitativo, ela só conseguiria, com ele, identificar os outros os au-aus que ela já conheceu. E uma criança com esse conceito consegue identificar vários tipos de au-aus que ela nunca viu, né? Então, esta capacidade, Russell chama de capacidade de conhecer a essência das coisas, né? Então, nós não estamos aqui caindo no nominalismo, que a essência é o nome das coisas, mas a essência é aquilo que diz o que a coisa é. Isso é um copo de água. Independente, todo mundo me entende. Se tivesse aqui uma pessoa que não falasse português e alguém traduziria para ela, aquela pessoa entenderia na língua dela que isso é um copo de água. Então, a fenomenologia é isso. Só que isso é algo que a gente faz todo o tempo, só que a gente acaba esquecendo o que a gente fez. A nossa memória, isso é Hegel que diz, nossa memória ela sempre esquece. Se nós não conseguiríamos acumular conhecimento, nós íamos estar sempre voltando para aquele au-au, como eu conheci o au-au, por que é au-au, por que não é. Nós vamos esquecendo. A gente retoma isso aos 7 anos, quando a gente aprende a escrever. É a época das perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? E depois a gente esquece. Então, Russell propôs algo que Aristóteles já fez, Agostinho também tinha feito, Tomás de Aquino e tantos outros filósofos, que é pensar de modo reflexivo sobre isso, né? E, então, ele vai tentar mostrar como a gente descreve a realidade, como a consciência é capaz de descrever a realidade. Desculpa, acho que eu apertei errado. Aqui. Então, Russell, ele vai elaborar esse método, que ele vai denominar a filosofia transcendental, né? E não pretende construir uma teoria das coisas, mas apenas uma descrição. Edith Stein já entra aqui, né? Como eu já falei, ela já tinha interesse pelo estudo da natureza humana, e ela, que interessante, Edith Stein sempre faz uma filosofia em primeira pessoa, pensando primeiro na analisar-se, né? Para analisar o outro também. Por quê? Ela tinha várias crises existenciais, ela tinha um temperamento muito forte, que causava muita tristeza às pessoas da família. Ela era aquela filhinha mimada, a última, de uma mãe que perdeu o marido. Então, a situação fez com que ela logo pensasse sobre
por que eu faço meus irmãos sofrerem, etc. Então, ela desde pequenininha, ela começou a se analisar. Acabou de sair, o ano passado, saiu os escritos autobiográficos de Edith Stein, são extremamente interessantes. Especialmente porque ela fala abertamente de suas crises existenciais, até de pensar em suicídio e tudo, e mostra como isso foi sendo elaborado, sendo resolvido por ela. Então, eu acho que é um livro que interessa não só a filósofos, mas a todos, né? Então, Edith Stein, ela vai iniciar os seus estudos universitários num período em que as mulheres não faziam isso, né? E vai se inscrever numa propedêutica filosófica que inclui germanística, história, psicologia, né? E na sua universidade. Na Alemanha, os 2 primeiros anos, os alunos fazem um curso amplo e depois eles decidem em que vão se especializar no próximo ano e depois, 1 ou 2 anos seguintes, depois eles já podem fazer um doutorado, se querem seguir a carreira acadêmica, né? Diferente um pouco como é aqui no Brasil. E Edith Stein, ela se interessava muito pela psicologia, foi o primeiro interesse dela. E ela, inclusive, se inscreveu logo no primeiro semestre nas aulas de introdução à psicologia. Desculpa. Introdução à psicologia do professor William Stern, com quem chegou a pensar em fazer o seu doutorado. Após 4 semestres, a Edith Stein ela se decepciona com o método naturalista e mecanicista empregado por essa ciência. Porque também Edith Stein, como ela estudava germanística, ela começou a estudar Dostoiévski, Tolstói, Goethe, e ela começou a ver, inclusive, ela em várias conferências, ela diz que esses autores têm uma radiografia da alma humana muito mais rica do que aquilo que a psicologia muitas vezes quer nos dar, né? Então, ela comparava os estudos de filosofia, os estudos de germanística, de literatura, com aquela ideia de talvez colocar o ser humano dentro de várias caixinhas, empilhar essas caixinhas, né, para conseguir entendê-lo. E ela falou, olha, eu acho que o ser humano me parece muito mais rico, né, do que isso. Ele tem um profundo da alma que a psicologia não leva em conta, e não é por aqui que eu vou conseguir fazer uma análise rigorosa da natureza humana. E um colega, vendo ela triste e inconformada, comenta sobre Russell, que estava começando a despontar como um grande filósofo, que também tratava dessas questões, e sugere ela ler Investigações Lógicas, né, que são 3 volumes assim. E Edith Stein faz isso intuindo que ali ela poderia encontrar os fundamentos, né, para uma análise da alma, do profundo, vamos dizer, da pessoa humana e da sua singularidade. Ela acaba conhecendo Russell, se torna aluna dele e defende a sua tese, o problema da empatia, sobre a direção de Russell, que era uma questão que Russell estava já trabalhando, que é como o outro ajuda a me constituir, né? E, inclusive, a intersubjetividade é muito importante para Russell, porque muitos interpretaram a fenomenologia transcendental de Russell como uma volta ao idealismo, em que tudo ficava no sujeito, o sujeito criava o mundo, e Russell dizia, não, os objetos estão dados, eles estão aí, a gente vai colocar entre parênteses suas particularidades, mas a gente não tira elas, né? Quando vocês estão atendendo uma pessoa, claro que o que mais vem é a particularidade dela, mas saber como é a estrutura ontológica dela, né, como ser humano, pode ajudar, né, a abrir caminhos para entender essas particularidades. Então, a experiência do outro é muito importante, porque se eu digo que aqui é um copo, vocês dizem que é um copo, uma pessoa que não fala essa língua e traduz, diz aqui é um copo, a gente não tem por que fazer como Kant e duvidar que a gente tem acesso às coisas em si. O copo está aí, está dado, né? E Edith Stein percebeu que era muito importante trabalhar esse tema da empatia, inclusive para resgatar, para mostrar o realismo fenomenológico do próprio Russell, né? E ela, inclusive, é convidada e fica 2 anos como assistente particular de Russell,
Em 1918, ela deixa de ser assistente para retomar e aprofundar a análise da pessoa humana. Por que Edith Stein não estava tentando entrar numa universidade? Porque, naquela época, era proibido. Mulheres não poderiam dar aula numa universidade. Então, Edith Stein, inclusive, ela participou de vários grupos a favor de voto das mulheres e grupos políticos também, para poder valer esse direito, né? Inclusive o direito das mulheres terem uma formação igual a dos homens, porque naquela época as mulheres dificilmente tinham uma formação de matemática, física e química e outras ciências biológicas, né? Mas elas apenas conheciam o básico e depois as prendas domésticas, né? E nós não estamos falando de um período muito longe da gente, né? Mas Edith Stein, ela não se deu por vencida. Ela começou a fazer aulas de fenomenologia na sua casa. Ela chegou a ter mais de 30 alunos, né? E continuou suas pesquisas. Escreveu um texto muito interessante, que é Causalidade Psíquica, que foi o ponto onde ela conseguiu mostrar que o ser humano o ser humano não age de acordo com uma causalidade material, né? Ou seja, não dá para a gente fazer experimentos com os seres humanos da mesma forma que a gente faz experimentos com outros seres vivos, né? E aí, inclusive, ela vai dizer nem com animais, porque os animais também têm temperamento, etc., né? Mas essa ideia de que seres humanos parecidos vão reagir de modo semelhante, né? Ela faz uma escavação e mostra isso em todos os meandros, vamos dizer, né, da psique humana, como nós temos sempre uma motivação que nos leva àquilo que nós desejamos, àquilo que nos agrada, àquilo que rejeitamos. Nós temos a consciência, a vontade, e mesmo que a gente não reflita, tudo isso já perpassa, né, o nosso eu. Então, o ser humano, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. E vai aprofundar a especificidade dos atos livres, corredigindo indivíduo e comunidade, que também vai ser bastante usado, no caso, nesse livro que a gente está trabalhando junto com o livro da Edith Stein, que é o livro do Gilberto Safra, Hermenêutica na Situação Clínica, né? Então, ele também vai utilizar bastante esse conceito de comunidade em Edith Stein. E, em 1932, ela já é contratada, as leis mudam, a República de Weimar permite a contratação de mulheres, ela consegue ser avaliada numa cátedra universitária pública, mas ela não aceita, dizem que por motivos de finanças, realmente a Alemanha estava quebrada após a Primeira Guerra, né? E ela é contratada, chamada da aula, no Instituto Alemão de Pedagogia Científica, né? Quem tem acesso aos textos dela e as cartas também, é muito interessante como Edith Stein, por um lado, ela era uma filósofa extremamente rigorosa e, por outro, ela era completamente desapegada aos títulos. Então, ela fala, o que eu quero é estudar a natureza humana, independente se ela se é pelo viés psicológico, pedagógico, né? A antropologia fenomenológica, ela pode ajudar a todos esses campos do conhecimento. Então, a estrutura da pessoa humana, eu, particularmente, não gosto muito da tradução, a estrutura do Aufbau, que é como é escrita em alemão, né? Mas é um termo que tem muita dificuldade de se traduzir, porque Aufbau, Bauen, inclusive, se utiliza como construção, né? Mas é a construção do ser humano, mas é algo que é uma construção feita a partir de dentro, não é uma construção de fora, é uma construção de dentro para fora, né? Então, os vários tradutores, algumas línguas deixaram estrutura, o francês deixou da pessoa humana, não botou nada, achou que era melhor, né? Mas, no fundo, o que Edith Stein vai tratar é isso, como o ser humano se constitui, como ele se forma, como ele se constrói, como ele se reconhece como humano, como pessoa, né? Como se dá a constituição do eu pessoal. Essa era a grande preocupação dela. Ela era judia, perseguida, né, mulher, o nazismo já estava muito forte naquela época, então vejam que esses temas todos eram temas que tinham uma relação direta com o que ela estava vivenciando, né?
O judeu também é um homem como um outro. Por isso que ela escreveu os escritos autobiográficos, para dizer que a vida de uma família judia é uma vida de qualquer família, né? Mas eram questões que diziam diretamente a vivência, a experiência que ela estava tendo naquele momento. Ela vai, então, se preocupar, aprofundar o eu pessoal, sujeito da antropologia, psicologia, sociologia e pedagogia num processo de formação. Ela vai aprofundar o estudo da interioridade do eu, aquilo que ela vai chamar da nota pessoal. Cada eu tem sua nota pessoal. E também que ela é única e irrepetível, né? E essa nota pessoal ela vai se constituindo na medida em que a pessoa vai amadurecendo, ela vai se conhecendo, né? E pelo estudo da empatia, ela nunca separa essa nota pessoal da relação com o outro, né? E isso o Husserl já tinha intuído, Edith Stein aprofunda, e Husserl, no final da vida, vai escrever 3 obras sobre isso. Ele vai dizer que a relação com o outro ajuda a me constituir, né? Mas me constituir como eu, né? Não que eu me constituo imitando o outro, né? Isso pode até acontecer, mas normalmente o ser humano ele vai imitar naquilo que para ele é um valor, naquilo que lhe atrai. Naquilo que ele imita é porque atrai. Se ele não imita é porque ele rejeita. Então, no fundo, a decisão é do eu, né? Edith Stein não vai negar, ao contrário, ela vai falar muito das nossas heranças genéticas e da importância do meio, né? Mas ela vai dizer que há este núcleo pessoal, que a gente já nasce com ele, e que ele é, de certa forma, ele vai se mostrando ao longo da vida, né? Vai atualizando potências que temos e outras não, né? Mas ele já está lá, né? É como o nosso santuário, né? Que depois, em obras posteriores, ela vai identificar como a alma da alma, por exemplo, e que, no fundo, é o cerne, vamos dizer. Então, o indivíduo humano, já estou chegando do meio para o fim, parte-se, então, dessa constatação que os seres humanos têm estruturas semelhantes, aí é a estrutura mesmo, né? Transcendentais, ontológicas, somos estruturados igualmente, mas cada um ativa essas estruturas de maneira pessoal, né? O que nós temos, né? Nós todos temos essas 4 dimensões. São âmbitos que são distintos, mas estão interligados. São âmbitos que nós descrevemos assim para analisar, para conhecer, para se conhecer também. Vamos sempre lembrar que é em primeira pessoa, né? E eu gosto de fazer uma analogia com a cor do arco-íris, porque a gente sabe as cores quais são, mas a gente nunca consegue dizer onde uma termina e começa a outra. Então, é mais ou menos assim no ser humano. Eu também gosto de usar esse brinquedinho de criança que me ajudou a entender, né, o que é essa escavação que Edith Stein faz, né? Então, e Husserl também fez e Edith Stein aprofundou. Primeiro, a gente tem o ser humano, a gente vê o corpo, né? Aquilo que aparece para nós, que está lá em azul. Mas esse corpo, a gente já nota quando é um ser humano ou quando é um manequim, ou quando é uma figura, ou quando não é um ser humano. Então, este corpo humano já tem algo diferente, ele já é um corpo habitado por um eu, né? É um corpo que já tem algo que a gente consegue intuitivamente, imediatamente, ver que é um corpo diferente dos outros corpos que andam aí pelo mundo, né? Diferente do meu cachorro, diferente das árvores, diferente das outras coisas. Se a gente for escavar, o que tem de diferente desse corpo, a gente vai conseguir ver a dimensão psíquica, né? Que é a psique, vou falar no segundo slide, eu só vou mostrar aqui um pouco, né? Então, a gente tem a psique, que é aquela parte reativa, instintiva, aquilo que aflora nos sonhos, né? Diferente, eu sei que os psicólogos utilizam a alma toda como psique, né? A fenomenologia, ela escavou mais, então ela distinguiu, especialmente de Stein, né, Husserl também, a dimensão psíquica da alma e a dimensão espiritual, que eu vou explicar para vocês, não tem nada a ver com religiosidade, né? A dimensão psíquica é essa dimensão reativa, aquela dimensão dos impulsos e tal. Só que nós mesmos percebemos que nós reagimos de modo diferente
aos impulsos, se a gente está cansado, né? Se a gente está alegre. Então, essa parte dos impulsos, a reativa, que é aquela parte, a alma sensitiva, como Aristóteles dizia, que a gente também encontra nos animais, no ser humano, ela muitas vezes tem, ela geralmente é perpassada por uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, né? Essa dimensão espiritual é a dimensão intencional, consciente do ser humano, né? São os nossos sentimentos, os nossos valores, tudo que nos permite dizer, não, isso eu não quero, né? O que permite, por exemplo, se um de vocês está com sede, esse exemplo, a professora Angela Lesbello, que há 10 anos, 17 anos já, vem ao Brasil e introduziu a fenomenologia de Edith Stein aqui, ela sempre diz, você está com sede? Você vê que aqui é um copo com água. Então, vou botar mais água. O que te impede, né, de vir aqui e pegar este copo d'água, né? Você avalia, você tem uma concepção, você atinge o eidos disso, a essência, é um copo, tem água dentro, é água, não é água sanitária, não é um veneno, porque nós estamos tomando e estamos bem. Isso satisfaria a sua sede, mas não é de bom tom eu vir aqui, pegar o copo e tomar, né? Então, vejam como a ética, a moral, o comportamento, nosso comportamento ético-moral, ele é uma consequência, né, daquilo que na base está o intencional, né, o valorativo. E se nós formos pensar por que eu acho que não é bom, nós vamos chegar no núcleo, que é, né, aquela capacidade que a gente tem de tomar decisões livres, né? Muito bonito esse ser humano. Somos todos assim, sim, em potência. Em ato, é muito difícil. Eu diria que uma boa análise é aquela que nos permite percorrer, nas situações da nossa vida, todos esses estratos constitutivos nossos, né? O corpo, a psique, o espírito e o núcleo do nosso eu pessoal. Então, nós temos aqui a estrutura transcendental ou ontológica do ser humano, que é isso, né? Não, embora os nomes sejam, né, difíceis, e é isso, né? Que mostra que o ser humano tem este corpo, essa psique, este espírito, que é a alma, que é o aspecto vital do ser humano. Os vegetais só têm corpo, né? Os humanos têm corpo e a psique, os animais têm corpo, psique, né? E os animais têm corpo, psique e o espírito. Então, o corpo psíquico, o corpo é aquele vivenciado pelos 5 sentidos, mas que já é perpassado pela psique, né? Quando eu como algo que me agrada e me leva a um momento do passado em que eu não estou apenas degustando aquele alimento, mas eu também estou ativando a memória, né? A consciência, e etc. A psique são esses atos que eu já falei, e o espírito, então, são os atos que nós controlamos, mais ou menos, né? Depende também da nossa vontade, do hábito, pelo intelecto e vontade, ancorados em nossos sentimentos e valores pessoais. Valores pessoais, a gente não é algo complexo, tá, gente? É o que me atrai, o que me rejeita, o que eu rejeito, o que eu gosto, o que eu não gosto. Esses são os valores. Max Scheler foi quem estudou bastante sobre isso, foi um dos professores também de Edith Stein. O eu aqui, ele tem posse do seu fluxo de vivências. Então, eu estou apenas com sede, mas quando eu me dou consciência, eu tomo consciência que eu estou com sede, eu digo, aqui na frente tem um copo, eu posso pegar, eu tomo uma decisão, eu vou fazer uma pausa e vou tomar. Então, eu estou fazendo estou exercendo uma atividade espiritual, tá? Nesse sentido. O núcleo, essa nota pessoal inerente a cada indivíduo, né? Eu vou passar isso do corpo, depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides e vamos entrar no núcleo para deixar a Sônia falar. O núcleo nasce com a pessoa, é o seu elemento último mais profundo, tá? Mas pode não ser desenvolvido. Ele não se desenvolve, mas direciona o desenvolvimento do espírito e da psique durante toda a vida da pessoa, em consonância com o próprio ser, né? Origina aí aquilo que a Sônia vai falar como o ethos pessoal, né? No sentido metafísico, ontológico, ele é a alma da alma, sendo a alma a psique e o espírito, né? Então,
o eu pessoal, o núcleo, isso aqui é uma metáfora espacial, mas o ideal é que eu tivesse algo que perpassasse tudo isso, que este amarelo não fosse apenas, né, um a mais, mas que fosse um bastãozinho, né, que perpassasse tudo isso. E Edith Stein, inclusive, os textos dela, ela dá muitos exemplos. Ela diz que tem pessoas que vivem no âmbito psíquico, corpóreo só, né? Tem pessoas que já conseguem, já estão habituadas a vivenciar, se vivenciar, né? Vivenciar as coisas no âmbito espiritual. E poucos entram no núcleo, né? Porque o núcleo implica em liberdade e responsabilidade também. Então, todo ser humano é pessoa, pois constitui-se de corpo, vivenciado, psique, espírito e núcleo. Cada pessoa desenvolve-se, forma-se de um modo próprio e irredutível. E esse é o penúltimo slide, falando que este modo irredutível, também, se a gente for tirar tudo o que o ser humano tem de particularidade, vai sobrar isto, e vai sobrar a capacidade de reconhecer que isto não é um ser humano. Este reconhece que isto não é um ser humano, né? Que é a capacidade da empatia. Então, empatia não é simpatia nem antipatia, né? Mas é uma vivência, a capacidade de captar o outro como semelhante, como eu em geral, de modo inicialmente intuitivo e, em segundo momento, de um modo intelectual. E é essa capacidade. O ser humano, ele tem essa necessidade de relacionar-se com o outro, de ser visto pelo outro também. Então, esta capacidade de reconhecer um outro ser humano, ela não só é essencial para a nossa subsistência física, visto que o ser humano, sem uma pessoa, quando nasce, né, que o cubra, que cuide, que amamente, que alimente, ele não vai sobreviver, mas ele precisa de alguém que o olhe, né? Ele vai se olhar através do olhar do outro, né? Ele vai se reconhecer como pessoa, como eu pessoal, ao longo da sua vida. Então, por empatia, eu reconheço essa capacidade que todo mundo tem de reconhecer o outro como pessoa, um ser dotado de consciência que possui espírito, capazes de atos livres e responsáveis. Essa vivência sui generis e só existe nos seres humanos. E, por isso, a intersubjetividade humana ela é qualitativamente diferente de uma coletividade de animais. Tá? E, por fim, isso nos ajuda a entender, na relação com o outro, o que Edith Stein fala, que todo eu, para se formar como singularidade, ele precisa da experiência de comunidade, que é uma experiência de eus que se reconhecem como semelhantes e, ao mesmo tempo, com a sua marca pessoal, né? Não é uma sociedade, não é uma massa, ela vai fazer toda uma relação entre, né, uma distinção entre esses tipos de agregados, né? E o que é a comunidade? A comunidade, ela não absorve o eu individual, mas ele permanece como tal, onde vive com a sua consciência. Da mesma forma, na relação médico, né, paciente, na relação terapeuta-paciente, não é absorvido, o paciente não é englutido, né, ele não é devorado nessa relação, né? E aí Edith Stein vai mostrar isso, provando que não existe um eu comunitário, mas apenas vivências comunitárias. Um eu vive uma vivência comunitária e ele distingue uma vivência comunitária de uma vivência individual, né? Ele vive individualmente o conteúdo da vivência, mas essa também pode ter um sentido comunitário, válido e racional. E eu termino com essa citação aqui do livro do Gilberto Safra, e que eu gosto muito que ele chama de idioma pessoal, né, esse tom pessoal, essa nota, né, que Edith Stein diz que tem. Ele diz: embora o idioma pessoal seja o fenômeno no qual a singularidade de alguém se apresenta, ele é também constituído de modo conciliar comunitário, né? Então, é a comunidade que permite que o eu, né, e a comunidade aqui também nós podemos pensar aí, né, deixar para a Sônia, nessa relação não só filhos, pais, filhos, professores, mas, né, analisando, analista, médico, paciente. Tá bom? E eu vou colocar aqui no final, se vocês quiserem anotar, o site da Edith Stein. Tá? edithstein.com.br, tudo junto, pequenininho. Obrigada. Bom, vamos lá.
Eu vou começar falando um pouquinho da clínica, só que antes, né, gostaria de dizer o que significa o termo prosópon, que é o nome do núcleo de estudos liderado pelo Gilberto Safra e pelo Andrés Antunes. Prosópon, e que tem a ver com a última fala da Maria Cecília. O termo pessoa, prosópon, quer dizer, ou prosopon, quer dizer pessoa. O termo pessoa é posicionado para contemplar o ser humano em sua dignidade, que, como ser de ação, constitui sentidos, funda mundos, encontrando sua atualização na relação com o outro em meio à vida comunitária. A pessoa humana demanda ser abordada em sua complexidade, sem ser reduzida a coisa ou a um conceito, de modo que seu gesto possa emergir em meio à vida privada e pública como ação pessoal e política. Esta perspectiva torna-se fundamental na abordagem da situação clínica, na atualidade, quando a condição humana é posta em questão por meio da hipertrofia do horizonte tecnológico que ameaça a dignidade e a existência humana. Então, agora eu vou falar, dar continuidade aqui, falando de como está a clínica atualmente, né? Abordar a clínica hoje exige considerar a relação entre as formas de organização psíquica e as mudanças no contexto social e educacional, e também as transformações tecnológicas e culturais que afetaram o nosso modo de ser e estar no mundo. Até aí isso não é novidade, né? A maioria dos psicanalistas concorda e reconhece que os problemas que se apresentam hoje na clínica são diferentes daqueles que se apresentavam há 20, 30, 40 anos atrás. Nos anos 80, 90, a grande preocupação era com a dimensão da epistemologia. Entre os psicanalistas, as escolas eram defendidas como se fossem igrejas. Eu fiz minha formação num curso de psicanálise no SED Sapiense, cuja orientação era Freud e Klein. Na época, não se falava em Winnicott e nem em Lacan. A minha tendência era por Klein, mas eu também estudava Winnicott. Paralelamente, eu atendia crianças e adolescentes com problemas de aprendizagem. Em função disso, eu fui estudar o pensamento de uma filósofa franco-argentina que oferecia uma teoria que permitia compreender como uma pessoa com um potencial intelectual preservado podia não fazer uso desse potencial. Essas duas vertentes, né, como psicopedagoga, digamos, e como psicanalista, foram se influenciando mutuamente, e surgiu uma questão espinhosa, muito espinhosa, que me levou a fazer o mestrado e o doutorado na PUC. A questão era a seguinte: como é que eu podia fazer uso de teorias consideradas incompatíveis do ponto de vista epistemológico? Então, o que eu fiz? No mestrado, o meu orientador foi o Gilberto Safra, eu recortei o quadro de inibição intelectual e percebi a questão toda do sofrimento psíquico e que havia o paradoxo nesse sintoma, que, ao mesmo tempo, expressava a paralisia e a busca da criatividade. Aí, no doutorado, eu fiz o doutorado com o Luiz Cláudio Figueiredo, eu tomei como objeto de reflexão a mudança na minha forma de fazer uso dessas diferentes teorias ao longo do meu percurso. Desde lá, eu descobri que havia uma concepção antropológica que determinava a forma de ser e de estar
com o paciente e fazer intervenções. É interessante lembrar que Freud e filósofos como Sarah Pain, que foi a que fez uma teoria sobre a função da ignorância, né, para dar conta da clínica dos problemas de aprendizagem, deram grande importância ao campo representacional e ao aspecto da coerência epistemológica na construção de suas teorias. Diferentemente, Winnicott, bem antes de 1980, como observador atento e consciente das questões humanas, salientava as consequências nefastas do mau uso das teorias e da técnica. Para ele, se algo se apresentava na experiência clínica, mas não correspondia ao que a teoria preconizava, era preciso mudar a teoria. Observa-se, assim, uma mudança na concepção antropológica de ser humano e de mundo, presente na abordagem de Winnicott, que reconhece a importância do ambiente, incluindo aí os ancestrais e a cultura, para o desenvolvimento do potencial ativo e criativo do ser humano. Essa forma de construir conhecimentos, priorizando a observação do fenômeno, a partir da experiência, permite aproximá-lo de Edith Stein e de uma abordagem fenomenológica existencial. Ambos trabalham no registro do ethos, isto é, buscam alcançar um conhecimento universal das necessidades fundamentais do ser humano, para além de qualquer psicologia e de qualquer momento histórico. Ambos reconhecem a importância da comunicação não verbal e do campo não representacional, que está muito presente no que a Maria Cecília acabou de trazer sobre a empatia, né? Eu gosto muito da definição da Edith Stein, o que ela denomina, o que ela chama de ethos. Por ethos, eu vou ler, então. Por ethos, deve-se entender, no sentido literal, algo durável, que rege os atos do ser humano. Ao dizer isso, não pensamos em uma lei ditada do exterior ao ser humano ou que viria do alto, mas em algo que atua nele próprio, uma forma interior, uma habitualidade psíquica, ou o que a escolástica chamava de hábitos, que tem a ver com o campo dos valores, né? Nos anos 40, por meio da noção de falso self, Winnicott já observava a questão do falseamento que cada vez mais se observa na clínica contemporânea. Ele assinala que o caminho do desenvolvimento criativo ocorre na terceira área da experiência, no espaço potencial, que é do registro do paradoxo, onde acontece a troca e a comunicação significativa, e depende do estabelecimento de um vínculo de confiança e de experiências compartilhadas numa área de mutualidade com o outro. Essas experiências acontecem de forma não verbal, pelo ritmo, temperatura, olhar, batimentos cardíacos. Todo um campo não representacional, não é? Ao focalizar a questão da criatividade, do gesto, da constituição do self, Winnicott descreve os diferentes momentos e tarefas do ser humano ao longo do seu processo de amadurecimento. Ele assinala as diferentes necessidades do ser humano. A integração, né, que precisamos estar integrados no tempo e no espaço, a personalização, que é o habitar o próprio corpo e alcançar a integração psicossomática, e a realização, poder acessar o sentido de ser real, se sentir real e outorgar realidade ao mundo,
E a realização precisa ser conquistada para que uma pessoa possa transitar entre os diferentes sentidos de realidade do mundo. O subjetivo, o compartilhado e o da realidade objetiva. O Winnicott destaca também que essas são tarefas para a vida toda e necessitam ser contempladas pelo cuidado do meio ambiente. A capacidade de se mover em diferentes espaços, podendo sair de si mesmo e, ao mesmo tempo, permanecer em si, supõe a movimentação não espacial e não material da pessoa. O ser humano é aberto para dentro e para fora, o que lhe permite conhecer o que há em si e também para fora de si, dirigir-se para além do imediato e, ao mesmo tempo, permanecer em si. Stein reconhece, como essência específica do ser humano, essa capacidade, como vimos, né, que a Maria Cecília falou, que ela denomina espiritual. Dessa maneira, o ser humano tem a capacidade de sair de si pelo sentir, querer e conhecer, em direção ao mais além. Assim, para Stein, a forma original do ser humano reside no que ela aponta como as suas características fundamentais: a razão e a liberdade. Aqui é interessante notar que, por razão, ela na verdade, está falando sobre o entendimento, que inclui o pensamento não representacional, a intuição, né? E as dimensões afetiva e cognitiva. Para Edith, a tomada de consciência de si abre ao conhecimento de si, permitindo progredir nesse conhecimento até o ponto de compreender a própria vida e dar-lhe forma livremente por si mesmo. Embora Winnicott não fale em vida espiritual, ao reconhecer essa terceira área da existência humana, ele aponta para a concepção aprofundada por Stein, que nos convoca a olhar para dentro, exigindo um posicionamento que brota da interioridade e que está para além dos registros da subjetividade e da objetividade. Daí a importância de desvelamento do que está inicialmente escondido na interioridade de cada um de nós, que se manifesta por meio do gesto, determinando, inclusive, o nosso modo de ser e estar no mundo. Quando Safra se refere a Edith Stein, ele nos diz que, durante nossa breve passagem pelo mundo, vivemos em duas dimensões: a ôntica, voltada para o cotidiano, para as suas belezas e suas mazelas, e a ontológica. A ontologia surge por sermos abertos ao sentido, isto é, por estarmos, ao mesmo tempo, abertos ao ser e aos acontecimentos do mundo. Segundo Safra, tudo o que é ontológico atravessa todos nós e independe da experiência. Eu gosto de seguir o Gilberto quando ele diz que é aquilo que é o originário em nós. Obrigada. Aquilo que é comum. Né? Todos nós temos aí a questão da finitude, da precariedade, do desamparo, né? A busca da serenidade, que foi algo que me impressionou muito quando comecei a estudar Edith Stein, porque ela, com toda essa personalidade forte, todas as questões, ela consegue se encaminhar para o forno crematório
com uma dignidade, uma serenidade, inclusive ajudando as pessoas, né, a poder enfrentar aquele momento. Faz parte da história humana, individual ou comunitária, querer entender a própria origem e também a origem do mundo. Isso se faz através do discurso e das imagens, né? Enfim, a dimensão ontológica é abertura. Ao lado de Stein, Safra assinala que conhecer é se abrir para algo mais além. A importância de o ser humano poder acessar o que sente, e que é de fundamental importância, reside no fato de que conhecemos o mundo não a partir do que pensamos. Na verdade, conhecemos o mundo a partir do que sentimos em relação a ele, né? Quando eu fui escrever esse texto, isso aqui é parte de um texto que saiu nesse livro, esse livro que foi lançado no final de 2018, sobre a psicologia clínica, uma psicologia clínica para os nossos tempos, digamos assim, foi muito difícil, porque eu tinha que escrever um texto a partir da Edith Stein, e eu não conseguia escrever enquanto eu não me dei conta do meu fechamento para a linguagem que eu achava um pouco espiritual, sei lá, meio religiosa, eu não consegui escrever. Então, foi muito interessante essa experiência, né, e perceber que, se a gente não tem a abertura de verdade, o conhecimento fica um conhecimento intelectual, cognitivo, e não de uma inteireza, né? A importância... Bom, então é isso, né? Assim, e quando sentimos algo, estamos genuinamente abertos a este sentir, estamos também abertos ao conhecer. Uma noção importantíssima desenvolvida por Edith Stein e aprofundada na clínica é a de empatia. Eu vou falar aqui, eu vou ler, porque eu acho que, para quem está na clínica, ajuda bastante. São palavras, abre aspas, palavras do Safra, tá? Edith afirma que podemos acompanhar dois circuitos: o circuito da sensibilidade e o circuito da articulação do pensamento do outro. Jamais se alcança a experiência originária da sensibilidade do outro, assim como também jamais apreendemos pelo conhecimento quais seriam os motivos, os valores últimos de alguém. Podemos intuí-los, mas não saber desses valores diretamente. A possibilidade de acompanhar a expressão descritiva, plástica, ou o modo como a corporeidade do outro aparece, permite que realizemos com o nosso próprio corpo o mesmo circuito descrito ou apresentado. Em termos de prática clínica, a atitude e a posição articulada e desenvolvida com base nas noções de espaço potencial e transicionalidade de Winnicott e de empatia de Stein implicam num determinado posicionamento. Recebemos a comunicação do nosso paciente na dimensão estética, no registro da sensibilidade e da nossa presença psicossomática. Tudo o que acontece é fruto desse encontro. A bússola que permite navegar nesses mares é a nossa presença ética, estética, isto é, psicossomática. Então, eu vou trazer agora um caso clínico, porque acho que isso fica bem mais claro. A experiência vivida durante o longo processo de atendimento de Eric, um garoto de 7 anos de idade, desvitalizado, triste,
desesperançado e com séria paralisia intelectual, ensinou-me muito sobre a potencialidade transformadora do fenômeno estético que acontece através do circuito da sensibilidade. Na primeira sessão com o menino, ocorreram 2 momentos significativos. O primeiro, quando ele encontrou na caixa lúdica o Homem-Aranha, com quem estabeleceu uma relação de fascínio. Era muito interessante, porque ele pegava os super-heróis, o que tinha na caixa, ele pegava os super-heróis e falava: esse não tem boca, não tem olhos, jogava fora, não tem nariz. Quando ele pegou o Homem-Aranha, ele ficou encantado. Esse foi um momento significativo. O segundo momento significativo, enquanto ele estava encantado lá com o Homem-Aranha, né, e eu pensando ali, vendo aquela relação que ele tinha estabelecido e como ele tinha recortado algo ali, a tampa da caixa de brinquedos, da caixa lúdica dele, caiu, provocando a quebra do silêncio que nos envolvia. Eu me assustei com o barulho, mas Eric teve uma reação de pavor exagerado, que pareceu alterar sua percepção e me levou a suspender a respiração para que ele não se sentisse ainda mais invadido. Na realidade, ele olhou para mim, ele olhou e eu senti que o que ele via em mim era um monstro, e eu evitei até respirar, porque poderia ser uma careta, sei lá, um ataque monstruoso. Eu senti que era isso que ele via em mim. Aí ele olhava para mim, né, e eu lá. Várias vezes ele olhou, nós trocamos olhar, até que ele foi ficando tranquilo, ficou olhando. Aí eu fiz um sinal de positivo para ele, fiz assim. Ele acenou com a cabeça, e eu comentei que o susto tinha sido grande e que talvez estivéssemos em outros mundos. Foi muito interessante, porque ele veio se aproximando e perguntou: em que mundo? Respondi que talvez eu estivesse no mundo da Lua. Ele me disse que tinha ido para a 5ª dimensão e que lá só havia monstros e fantasmas, sempre em guerra. Compreendi seu pavor. Após um longo silêncio, ele disse que às vezes também ia para o mundo da Lua, que era a 3ª dimensão, e que lá era bom. Combinamos, então, de nos encontrar de vez em quando ali. Seus olhos pareceram iluminar-se e ele sorriu levemente. Como geralmente acontece com as crianças com estados de paralisia intelectual, Eric padecia de agonias impensáveis, ficando impedido do gesto e de se relacionar com um mundo que parecia sentir como estranho e invasor. Eu entendi a descrição que a coordenadora da escola dele tinha feito, de que ele parecia viver numa bolha. Por meio do Homem-Aranha, Eric comunicava sua necessidade de ser reconhecido em sua singularidade e respeitado em seu ritmo, para assim encontrar morada no coração de alguém. Primeiro, ser um no outro, para depois poder ser um com o outro. Dessa forma, somente então, se tudo correr bem, será possível criar um mundo externo a partir de experiências compartilhadas. Dessa forma, sentir-se incluído na esfera humana é condição fundamental para qualquer possibilidade de desenvolvimento e aprendizagem. No caso de Eric, o Homem-Aranha apresentava a história dos desencontros e da atmosfera presente no campo de relações iniciais
em que o gesto caiu no vazio, levando aos desencontros e ao fechamento. Grande parte do processo de Eric aconteceu na companhia do Homem-Aranha, que, após muitas lutas contra o mal, encontrou a Mulher Maravilha e seus aliados. Esse encontro abriu a possibilidade para o personagem ser levado a um hospital pela Mulher Maravilha, onde seria cuidado. A reflexão de Winnicott sobre a natureza humana, sobre o gesto que brota do self verdadeiro, da integração psicossomática, relacionada com a questão da autenticidade, permite aproximá-lo do legado deixado por Stein. Ambos reconhecem que o trabalho humano passa pela esfera da singularidade e do posicionamento do gesto criativo da pessoa. Esse é o nosso desafio na clínica. Eu termino aqui agora, né? A possibilidade de poder ser tocado, afetado, e assim poder compreender a comunicação presente, né, no idioma pessoal, né, no núcleo, no toque pessoal, no modo de ser e estar de alguém. Muito obrigada. Bom, agora a gente, você, né? Agora ficamos abertos para a gente conversar um pouco, né? Temos aí meia hora. Fiquem à vontade para... Meu nome é Jorge, sou aqui do CEP. Eu vou ler um textinho a partir do que eu ouvi. A fenomenologia é um método de busca das essências, ou seja, aquilo que se mostra à consciência. Eu estou dizendo, a psicanálise visa o inconsciente e, pelo exercício da linguagem, no paranalítico, não é? Na interlocução do paranalítico, constrói significações, signos, né? Buscando também a essência do sujeito. E o nominalismo entende que o nome é a essência das coisas. Parece que tudo é a mesma coisa. Eu sei que não é. Acho que você pode. Tá bom. Quando eu me referi ao nominalismo, depois eu fiquei pensando, a questão do nominalismo é dizer que o nome é a essência, mas que a gente chega a ele de modo intuitivo, instantâneo, que a gente não precisa passar, né, por aquele processo que é a experiência concreta. É como se dissesse mais ou menos o modo como foi interpretado. Hoje em dia, há muitos intérpretes de Platão que não interpretam assim, né? Mas a teoria da reminiscência, né? A criança nasce com o conceito de au-au, que ela esqueceu, e quando ela vai vendo aqueles animais que são ou não são au-au, ela vai lembrando daquele conceito. Então, ela já tem aquilo nela, né? Ou seja, ela não precisaria, né, necessariamente daquela experiência. E o nominalismo, se a gente esquece esse processo, e é isso que o Russell criticava no positivismo, no materialismo e no idealismo kantiano, né, que depois disseram que ele tinha voltado, é você esquecer que tudo parte do concreto, tudo parte da experiência empírica, mas que o ser humano ele não fica nunca na experiência empírica. Ele sempre se abre a outras experiências, ao transcendente, a um telos, né? Ele conhece a sua finitude. Então, a situação do ser humano é uma situação de ser desterrado no mundo, né? Que o nominalismo não contempla. Porque o nominalismo, a gente simplesmente tem que relembrar aquelas ideias e, no fundo, a gente vai ser feliz, né? E, claro, eu estou falando de um modo extremamente genérico, assim, né? Superficial. Mas, quando eu me referi ao nominalismo, é nesse sentido, de um idealismo, de o ser humano nasce com uma tábula rasa, mas ele tem aquela capacidade já, e ele
simplesmente ele chega a ela num tipo de rememoração. Ele não precisa da experiência concreta. E isso é um pouco um legado da filosofia moderna, que do penso logo existo, que eu sempre gosto de dizer que no fundo é uma tautologia, é um penso logo penso. Porque no fundo eu sinto, eu percebo, eu sinto, aquilo me atrai ou não, né? Tomo consciência daquilo, vivencio aquilo, né? E aí eu vou pensar sobre aquilo. Então, o pensar, ele tá lá desde o início, mas ele depende de tantas outras coisas, né? Então, o ideal seria dizer: eu vivo, logo vivo. Eu vivo, logo vivo de modo consciente, de modo intencional, mas não sempre. Tem momentos que Husserl chama da síntese passiva, mas imagina se a gente tivesse consciência de tudo que a gente vive, a gente enlouqueceria. Então, no nosso fluxo de vivência, a grande parte das coisas que a gente absorve ficam lá de um modo passivo, que depois vem à tona, mas elas se originaram não de uma ideia que estava em mim, mas de uma experiência que eu tive. Uma experiência estética, né, como ela coloca. Não sei se deu para responder. Por isso, a importância dessa relação olho no olho, pessoa a pessoa, com o paciente. Fiquei com uma dúvida, eu queria entender um pouco mais como a fenomenologia aborda na clínica o recalque. Então, eu vou te falar um pouco a partir da minha própria experiência pessoal, né? Eu fiz análise Bion-Klein durante muito tempo. E depois tive uma experiência mais winnicottiana. Paralelamente, eu sempre tinha uma preocupação em querer compreender tudo, inclusive usava muitos conceitos, né, para poder me explicar. Quando eu mudei de análise, de analista, eu comecei também a estudar o Bhagavad Gita, né? E comecei a fazer meditação. Essa possibilidade da meditação, e junto com essa análise, digamos assim, mais fenomenológica, né, transicional, me permitiu ir me apropriando daquilo que me impedia de aprofundar e de manter o meu foco de atenção naquilo que, em determinado momento, eu pretendia. Tá? Então, a questão do recalque não é uma questão que trata a fenomenologia, certo? Não está no universo. Esse nome desse jeito. Desse nome, né? Com esse modo de pensar. Então, eu acho que é uma outra, digamos assim, é uma subversão da ordem. Para mim foi isso, sabe? Adentrar uma aventura com outra pessoa na clínica, mais focalizando na potencialidade, né, no mistério que me parecia estar presente, né, naquilo que a pessoa tentava apresentar. Então, eu não sei se a questão... Eu não sei, você poderia... O que você...
Mas por que você pensou nessa pergunta? Quer dizer, só para... É porque eu percebi que a fenomenologia realmente não trabalha o recalque. Isso. E a psicanálise, sim. Sim. Né? Eu diria até que o inconsciente precisa do recalque. Né? Sim. E como a fenomenologia aborda a parte daquilo que é consciente, e a gente está fazendo uma combinação psicanálise e fenomenologia, eu achei que isso seria um diferencial. Então, eu queria saber qual a visão, que eu não conheço, da fenomenologia em relação ao do recalque. Pela psicanálise a gente já estudou, até aqui no CEP. Mas a fenomenologia não. Por isso que eu fiquei com essa dúvida. O que a fenomenologia faz com o mecanismo de recalque? Como ela considera, como ela trata? Se não existe, como que resgata, como você mesmo colocou, nem tudo é consciente, senão a gente não daria conta. É o recalque que segura? Ou que expressão a fenomenologia usa para o recalque? Se é que tem, não sei. Então, a Edith Stein, pelo trajeto pessoal dela, que ela acabou se convertendo, ela foi aprofundar o estudo da experiência religiosa, porque ela via nos convertidos do círculo fenomenológico, todos eles foram convertidos ao cristianismo, né, por uma universalidade étnica que Russell era judeu e vários outros, e se existe um Deus, se existe o ser humano que é igual, né, então tem que ter um Deus que é o mesmo para todo mundo. Então, foi uma decisão praticamente teórica, né? E alguns faziam um pouco de apologia. Edith Stein ficava achava aquilo muito estranho. Ela dizia, isso eu não consigo entender, porque com 14 anos ela decidiu se tornar agnóstica, embora a mãe dela era uma judia de preceito e tudo. E ela acabou se afastando totalmente dessa ideia de qualquer coisa transcendente. Ela disse que não queria acreditar em nada que não pudesse ser verdadeiro e provado, né? Mas ela disse, eu conheço pessoas que dizem que têm essas relações com anjos, com espíritos, né? E são pessoas que eu reconheço com uma autenticidade, né? E isso para mim é uma coisa estranha, né? Ela disse que é uma empatia que ela só conseguia preencher na forma da representação vazia. Né? Ela não conseguia dar conteúdo. E aí ela começou a ler Agostinho e vários teólogos, né? E conheceu toda essa área, né? Que ela também, de certa forma, conhecia um pouco da tradição judaico-cristã. E, quando ela escreve A Estrutura da Pessoa Humana, ela acabou, por 9 anos, lecionando numa escola de dominicanas, lecionando latim. E foi o tempo que ela teve para ler realmente tudo que ela pôde de patrística, de escolástica. Então, na Estrutura da Pessoa Humana, né, nesse texto dela, e especialmente nas conferências que ela dava nesse momento, ela utiliza muito algumas metáforas da Bíblia, para falar a questão da queda, né, do que seria o pecado original, mas ela faz uma interpretação muito bacana, né, do que seria a possibilidade de redenção. E aí eu acho, sim, que ela aborda esses temas mais profundos. Mas ela mesma diz que ela faz isso porque ela dialoga com a psicanálise também, né? Ela vai colocar a visão de mundo e de ser humano da psicanálise junto, ela vai chamar tudo de psicologia do profundo, junto com a de Tolstói, Dostoiévski, né, e os grandes pensadores russos, né? Então, ela vai dizer, eles realmente viram algo que todo o idealismo alemão, essa ideia que a consciência resolve tudo, dá conta de tudo, não conseguiram ver. Então, ela pega isso da psicanálise, da literatura russa, e vai dizer, vejam como na ideia de um pecado original, de um paraíso perdido, da queda, e depois de uma possibilidade de redenção, a gente passa por todos esses, né? Vejam como a antropologia, uma antropologia oriunda da metafísica cristã, ela pode nos abrir esses caminhos. E aí ela vai fazer várias análises, conversando com o tempo dela, né? A questão toda da instrumentalização do ser humano, de dizer que a questão da mulher não receber uma formação igual do homem, etc. Então, ela vai aplicar, porque ela diz que, no fundo, ela pode utilizar isso, mas não como uma verdade eterna, né? Mas como algo pistas que ajudam a interpretar o presente, né? Então, nisso, Edith Stein ela tem essa grande riqueza,
porque ela dialogou. Russell não dialogou com esses, porque ele era protestante, então não tinha interesse, nem tinha tempo, né, de ler os... Ela teve esse tempo na vida dela. E, com isso, ela foi descobrindo, através dessa ideia do pecado, né, do original, e depois da queda, da redenção, ela foi percebendo esses elementos que Russell tinha intuído, estava lá, né, mas não tinha explorado. Né. Então, agora, eu não tenho um domínio suficiente de psicologia, psicanálise, para entender o que você quer dizer com recalque, explicitamente, né? Para poder, me parece que é um pouco esse domínio daquilo que você não consegue gerenciar, né? Que você não consegue trazer para o consciente e que está lá, né? Mas o muito bonito da Edith Stein é que ela diz: tudo aquilo que nós temos, as coisas boas, as ruins, as limitações, faz parte da nossa vocação. E é isso que a gente vai desenvolver. A gente vai realizar o que não vamos realizar tudo, mas o quanto mais a gente realizar, mais feliz a gente vai ser. Mas a gente vai ser eternamente um ser inacabado, vamos dizer. Né? Então, ela aceita esse mistério também. Né? Coisa que alguns outros especialistas já não aceitam. Né? Então, não sei se isso pode responder um pouco, ao menos dar um pouco mais de direcionamento. Porque é por isso que o diálogo aqui é a partir do Winnicott, né? Porque o Winnicott também coloca muito a ênfase, muito mais na questão da experiência, da troca, né? E não na questão psíquica, né? Do recalque. É interessante que a Edith Stein ela faz uma crítica à psicanálise, não é? Ela faz aquilo que eu falei no início. Ela começa esse texto da estrutura da pessoa humana falando que, por trás de toda a teoria, tem uma concepção de ser humano e de mundo. E ela vai dizer, existem 3 concepções básicas, mais ou menos, que a gente tem no mundo hoje, né? Que é a do idealismo alemão, que a razão pode tudo, o ser humano vai para o progresso, vamos ser todos felizes, viver na paz perpétua, como diz Kant, né? A ideia da psicologia do profundo, que diz, né, a alma tem um profundo que a gente não conhece, que a gente desconhece, né, e esse profundo ele está lá e ele é tão importante quanto a razão, né, ele tem que ser levado em conta. Né, logo, não é certo que o ser humano vai, né, naturalmente tender a uma alegria perfeita, uma paz, uma liberdade. Né. Aí ela fala, a filosofia existencial de Heidegger, que entende que o ser humano está sempre entre esses 2 polos, mas que desiste de dar o passo para o mistério, para dizer que a gente é um ser aberto para o transcendente, e que diz, vamos tentar resolver o ser aí, né, no tempo. Né? E aí ela diz, e Heidegger foi o que mais se aprofundou nessa questão, mas ele não dando passo para o transcendente, ele pode cair num niilismo, que foi o que aconteceu, né, as correntes existenciais. E ela diz, a gente tem que ver o que tem de bom nisso tudo, porque cada um mostra uma faceta do ser humano que está aí. O ser humano tem a razão, mas ele tem o profundo, ele é um somatório disso tudo. Então, o que a gente pode fazer com isso? Né? Então, não era uma crítica no sentido, mas mostrar que a gente pode ir mais além. Né? E ela diz, se a gente olhar de modo fenomenológico a tradição, né, judaico-cristã, aquilo que está na Bíblia, a ideia, né, da criação do homem, etc., e em outras, né, e outros estudiosos que também se debruçaram sobre isso, nós vamos ter esses elementos de ambos os lados. Por quê? Pela ideia do pecado original, né, do profundo, que o homem ele é um ser cindido, né, já por natureza, mas a ideia de que ele não vai necessariamente, que ele pode superar essa cisão de alguma forma. Não completamente, mas de alguma forma. Então, ela pega o que tem de positivo dos 2 lados. Né? E aí constrói uma antropologia muito interessante, que pode ser aplicada não só, especialmente, não só na clínica, mas também para a pedagogia, para o estudo das religiões. Né? Também muito, muito bacana. João Paulo II foi um grande estudioso de fenomenologia, né? Conhecia bastante de Stein, e ele a cita na Fides et Ratio, na Fé e Razão, né? E ele era um fenomenólogo, e eu acho que ele foi quem
permitiu também que, no caso, a igreja começasse a dar passos, né, para uma abertura maior, né, um diálogo maior. Então, acho que é um exemplo concreto assim do que a fenomenologia pode fazer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, a gente pode considerar Rogers um fenomenólogo, né? Podemos considerar Rogers um criador, um principiante, criador da fenomenologia também. Rogers? Sim, Carl Rogers. Não? É humanista. Ele é humanista. Ele é humanista. Eu ia perguntar, então, se há uma grande diferença entre Russell e Rogers em relação à singularidade. Eu não saberia. O Rogers, né, ele tem uma... a psicologia, eu não conheço muito, mas eu acho que eu entendo a sua questão, né? Porque ele tem aquela coisa da psicologia não centrada, não é? E ele abre para que as experiências, nesse sentido, eu acho que talvez pudesse dialogar mais com o Winnicott, não saberia te dizer se com a fenomenologia. Tá? Uma coisa que eu poderia acrescentar, não conheço, não estudei, não trabalhei, não poderia dizer a respeito dele, mas a própria Edith Stein, ela chega um momento e ela diz, o que eu percebo, lendo esses grandes pensadores, que ela daí começou a se aprofundar, que o método fenomenológico ele já é utilizado por grandes filósofos, o Platão, o Aristóteles, né? Eu diria Hegel, que eu estudei 10 anos, a fenomenologia de Hegel é maravilhosa, muito pouco entendida, mas é o método fenomenológico. Só que Russell foi o primeiro que o sistematizou enquanto método, né? Hegel fez aquilo e depois já começou a aplicar nas outras obras que ninguém entendeu a primeira, e aí a questão foi... Né? Então, assim, não é que o método fenomenológico foi uma invenção de Russell. Ele identificou algo que, inclusive, Edith Stein tem um texto muito bonito em que ela coloca Russell e Tomás de Aquino conversando, em que é um diálogo que é publicado num livro de 70 anos de homenagem a Russell, que foi feito por Heidegger, convidou Edith Stein, e lá ela mostra como ambos tinham ideias muito parecidas, com algumas denominações diferentes, mas que, no fundo, a ideia de uma filosofia perene, a ideia do ser humano como sendo digno, né, na sua essência, e tantas outras coisas, a capacidade que o ser humano tem de captar o sentido das coisas. Então, esses elementos todos que estão no método fenomenológico, eles estão também banhados no seu contexto histórico, no seu tempo, em muitos outros autores. Senão, eles não teriam se perpetuado, teriam ficado no tempo. Porque, no fundo, o método fenomenológico, como eu falei no início, é como a gente realmente se relaciona com o mundo, com as coisas, e consigo mesma, né? Só que Russell ele pensou sobre pensar sobre isso, né? Então ele fez o que ele chama de um terceiro grau de abstração. Acho que a capacidade matemática assim dele fez com que ele conseguisse fazer um metamétodo, né, do método que já era aplicado por tantos outros filósofos. Então, muito possivelmente você vai encontrar elementos lá, porque não é uma... Russell falou, não estou fazendo nenhuma teoria, eu estou fazendo uma descrição da realidade, né? E se a realidade é o que está aí, né, muitos outros autores fizeram, mas talvez não da forma de descrição e sim de teoria. Então, acho que aí tem talvez uma diferença. Bom, pessoal, são 9h21, conseguimos terminar dentro do combinado. Agradecemos muito a presença de vocês, a atenção, né? Espero que a gente possa, sei lá, abrir possibilidades de mais de debates, né, como esse. E agradeço o CEP pelo convite, né? E muito obrigada, então, a todos.
falado, né? Porque, por exemplo, a questão da empatia, é verdade, a questão da empatia para o Rogers, Eu não conheço. Não, é porque a questão da empatia, ela perpassa. É verdade.